Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Muito bem. Pergunta que se faz necessária, fizeram o tema de casa? Sim, sim. Então, em primeiro lugar, vamos corrigir, pessoal, o tema de vocês. Ele começa, se não estou enganado, na página 42. 38. Ah, tá. Questão 17, que é do outro tema ainda, né? Vamos lá. Página 38, questão 17. Página 38, questão 17. Todo mundo? Então tá. Está assim, pessoal. Em relação ao plural dos substantivos, assinale a alternativa correta. Para pagar uma promessa, a senhora subiu de joelhos os degraus da catedral. Certo ou errado? Errado, é os degraus. Isso. Os novos escrivões serão nomeados na próxima segunda-feira. Escrivões, certo ou errado? Escrivães. Isso. Os cidadãos, certo ou errado? Os cidadãos. A professora preferia usar gizes coloridos para explicar a matéria da lousa. Certo ou errado? Certo. E a Equador, o time de futebol, recebeu muitos troféus. Certo ou errado? Errado. Troféus. Excelente. Agora, 42. Na 42, se não estou enganado, é 30, 31, 32 e é 33 da página 43? Confere? Então tá. 30 está assim, ó. Da mesma forma que temos o adjetivo judaico-cristã, poderíamos ter outro adjetivo composto formado com os adjetivos técnica e científica no segundo parágrafo. Pessoal, aí é a regrinha do adjetivo composto. Qual é a regrinha do adjetivo composto, pessoal? Quem é que varia? Somente a última, somente a segunda, né? Ou a última se for mais de dois. Então, pessoal, qual é o certo? Técnico, científica, científica, técnica, científica, técnico, técnica, científica, técnico, científico. Letra A. Técnico, científica. Isso, só varia a segunda. Depois, cão de guarda enorme, pessoal. Sobre a palavra enorme, pode-se afirmar que é um adjetivo uniforme em relação à flexão de gênero. É correto isso, porque o que é gênero, pessoal? Masculino, feminino. Eu tenho, pessoal, ele é enorme, ela é enorme. Não é enorma, não é? Então, pessoal, correta. É um advérbio de intensidade? Não é advérbio, é um adjetivo, pessoal. É um adjetivo que se encontra no superlativo absoluto sintético. Vocês lembram qual é o tal de superlativo absoluto sintético? Íssimo, não é? Não é verdade. Advérbio não é. É um adjetivo em modo superlativo analítico de inferioridade. Também não. Então é letra A. 32. A 32 já é vocabulário, pessoal. Ele me observa, incrédulo. A palavra que substitui o termo destacado, sem haver alteração de sentido, é incrédulo, pessoal. Feliz, inconsciente, indignado, cético, furioso. Cético, pessoal. Estar cético é não acreditar em nada, é estar incrédulo, tá bom? Mas aí é vocabulário, né? Não é uma matéria de adjetivo. E a última, 33. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada no certo dado não pode ser classificado como adjetivo. Será capaz. Capaz é um adjetivo, pessoal. Poderia falar até capazmente, né? Por mais feio que pareça. Preço fixo. Fixo é uma qualidade, uma característica do preço. Poderia falar fixamente. Adjetivo. Setor energético. Energético é uma característica do setor. Poderia até falar energicamente. Potencial hídrico. Lembra do hídrico, pessoal? Esse é diferente. Vocês lembram que nós colocamos aqui adjetivos eruditos?
O de água é hídrico. Lembra disso? Então, é um adjetivo sim, pessoal. É uma característica do potencial. Mas como é erudito, eu não vou falar hidricamente, né? Mas ele é um erudito. E agora, olha a última. Suscetível ao problema de falta de chuva. Falta ou é verbo ou é substantivo. Ali eu entendo a falta. Então, ali eu entendo que é um substantivo. Tá bem? Quando digo ele falta, aí seria um verbo. Muito bem, pessoal. Corrigido o tema, volta para mim, página 18. Página 18. Vamos à página número 18, pessoal. Bem, o que nós temos, professor, na página 18? Na página 18, pessoal, nós vamos estudar o numeral. Ponto número 4, numeral. Então, vamos estudar o numeral, pessoal. Olha ali, conceito, pessoal. Coloca assim para mim, ó. É a palavra que exprime quantidade, vírgula, ordem numérica, quantidade, vírgula, ordem numérica, múltiplo ou fração. Tá aqui. Então, o numeral ou vai exprimir, pessoal, uma quantidade, uma ordem numérica, um múltiplo ou ainda uma fração. E aí, de acordo, pessoal, com aquilo que ele exprime, eu terei o nome. O que acontece, pessoal? Nós temos abaixo assim, ó, tipos de numeral. Tipos de numeral. Tipos de numeral. O primeiro que aparece ali, pessoal, número 1 de vocês, cardinais. Cardinais. Os cardinais, pessoal, são responsáveis pela quantidade. Quantidade. Como assim, professor? Quando nós falamos, por exemplo, pessoal, 1, por exemplo, 2, por exemplo, pessoal, 10, por exemplo, 20, 40, 50, 100, isso é quantidade. Como assim? Se eu disser, pessoal, 2 livros, a quantidade de livros, 10 pessoas, a quantidade de pessoas, 100 cadeiras, a quantidade de cadeiras. Todo mundo? Então, os que exprimem quantidade são chamados de cardinais. Bom, agora, eles também poderão exprimir, pessoal, número 2, ordem. Aqueles que exprimem ordem, olha o nome, ordinais, justamente da palavra ordem. Aí temos os ordinais, pessoal. Por exemplo, quando tivermos, pessoal, primeiro. Bom, aí é barbada até certo ponto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Depois vem o quê? Décimo. E aí começa a repetição, né? 11º, 12º, 13º, depois o ordinal de 20 é qual? 20º, o ordinal de 30, 30º, tá legal até agora, de 40, 40º, 40º, de 50, 50º, de 60,
60. Sexagésimo. 70. Septuagésimo. P mudo. Septuagésimo lugar, todo mundo? E agora é o campeão de prova. Na última prova que nós tivemos, pessoal, do TRT caiu. O que sempre cai é esse cara aqui, é 80. Qual é o ordinal, pessoal, de 80? Lembra? Porque assim, o que a gente escuta no dia a dia? 80º lugar, lembra? A gente escuta frequentemente o 80º lugar. E o ordinal de 80, pessoal, é sublinho o, 80º. Por isso que ele cai tanto, pessoal. Pode ficar aqui. 80º lugar, pessoal. Então, frequentemente, ele aparece para nós. 80º lugar. E por quê? Porque quase sempre, pessoal, nós falamos octagésimo. E é octogésimo. Todo mundo? De 90. Nonagésimo. Tudo bem? E de 100? Centésimo. Isso. Aí, barbada, né? Então aqui, ó, o cara, esse aqui, ó, 80º. Esse é o cara. Última prova do TRT. Ninguém sabia. Tá? Porque todo mundo, até na TV, a gente já, tá errado, é 80º lugar. Tá bem? Tá ali, esse é o cara, esse aí nós temos de saber. Bom, depois, pessoal, fracionários. Logicamente que os fracionários indicam o que, pessoal? Fração, claro, lógico. Ó, o que nós temos, pessoal? Meio. Lembra da matemática? O meio. Lembram? Meio, terço, quarto, quinto, e assim vai, né? Linguagem matemática, 1/2, 1/3, 1/4, pessoal, 1/5, enfim, são os fracionários. E por fim, pessoal, número 4, multiplicativos. O que eles indicam, pessoal? Múltiplo. Por exemplo, pessoal, dobro. Qual é o dobro de 2? Que pode ser também duplo, tá? Pode ser dobro ou duplo, tanto faz. Também temos triplo. Qual é o triplo de 3? Lembra disso na matemática, pessoal? Não, matemática. Triplo. Aí nós temos, pessoal, aí tem aí começa, né? Quadruplo, quintuplo, lembra daquilo? Aí o resto a gente nem usa muito, tá? Então, dobro, duplo, triplo, pessoal. Oi? Sim, é feio mesmo, né? Octuplo, tá? Esse aí é pior ainda, né? Porque a gente fala octuplo, né? É octuplo, nonuplo, não é nonuplo, é nonuplo. Só que a gente não usa, a gente vai até triplo e olhe lá, né, pessoal? Tá bem? Então, temos todos ali. Se quiser continuar, pode continuar ali, ó. Quádruplo, quíntuplo e assim vai. O acento é proparoxítono, né? Quádruplo. Só que na matemática, tradicionalmente, a gente vai até, pessoal, triplo. Não é? Dificilmente chegamos a mais do que isso, pessoal. Sextuplo, sétuplo, octuplo, nonuplo e deu. Muito bem. Pessoal,
Então aqui a gente já tem uma noção, mas em termos de português, a prova pode cobrar alguma coisa de vocês aqui, ó. Cardinais ou, como cobrou, que eu falei para vocês, o TRT, ordinais. Aqui é mais para matemática, né, pessoal? Fracionários, múltiplos, é mais linguagem matemática. Muito bem, pessoal. Depois, algumas particularidades. Primeira particularidade, pessoal, o numeral zero, pessoal. O numeral zero. Pessoal, zero é numeral e zero, o erro do zero é que as pessoas flexionam mal, pessoal, zero. Pessoal, zero é zero. É singular. Se eu usar o zero, eu tenho de usar o singular. Então, olha aqui, pessoal, o certo é fez 0 grau. A gente escuta frequentemente, fez 0 graus. Não, é zero. Se é zero, não é nem um ainda. Um também seria singular, fez 1 grau, né? Plural, 2 graus. Então, aqui, ó, ele comprou um carro 0 quilômetro. Não é 0 quilômetros, é 0 quilômetro, tá? A 0 hora, será feita a mudança. Não é, pessoal, às 0 hora, é a 0 hora será feita a mudança. Então, um pouco 0 horas. Tá bom? Então, zero é zero. Zero não tem plural com zero. Então, o numeral zero, o que acompanha o numeral zero é singular. Tá? Zero pessoa. Zero pessoa estava lá. Não posso falar 0 pessoas. 0 pessoa. Tudo bem? Acompanha o numeral zero é singular. Singular. Ele tem 0 chance. Não posso falar, ele tem 0 chances. É 0 chance, tá bem? 0 é singular. Depois, pessoal, o numeral ambos. O numeral ambos. Bom, e aí, professor, o que eu tenho de saber do numeral ambos? Seguinte, pessoal, ambos têm um significado. Ambos significa, pessoal, os dois, ou ainda um e outro. Tá? Ambos, os dois, ou um e outro. Então, por exemplo, quando a gente coloca assim, ó, ambos falaram comigo. Pessoal, de forma alguma eu posso falar, pessoal, ambos os três falaram comigo. Não vai fechar. Ambos os três não vai fechar, porque ambos é 2. Ambos os três não tem lógica. A discussão estabelecida na língua portuguesa é em relação se é ou não uma redundância usar ambos os dois. Daí nós temos gramáticas como a do Rocha Lima, que aceita, dizendo que ambos os dois é uma forma enfática. E outros dizem, não, ambos os dois é redundância, porque ambos já significa os dois. Então essa é uma discussão gramatical, mas ambos é fato, significa, pessoal, os dois. Tudo bem? Então, ambos falaram comigo, os dois falaram comigo. Muito bem, pessoal. Agora, deixa eu ver o que vem ali. Ó, substantivos coletivos numéricos. Vou colocar aqui, depois a gente vai falando o que é, tá? Substantivos coletivos numéricos. Substantivos coletivos numéricos. Vamos colocar aqui, depois a gente vai fazer o debate.
par. Depois, pessoal, década. Depois, pessoal, dúzia. Depois, vintena. Depois, grosa. Depois, novena. Depois, pessoal, milhar ou milheiro. Depois, pessoal, vou colocar mais para cá. Biênio. Depois, milênio. Depois, pessoal, centenário. Depois, sesquicentenário. Depois, tríduo. Depois, bimestre. Muito bem. Aqui, pessoal, o que temos? Pode ficar ali. Aqui nós temos substantivos coletivos numéricos. São substantivos, pessoal, que indicam uma ideia numérica. Par, década, dúzia, vintena, grosa, novena, milhar ou milheiro, biênio. Claro que aqui eu coloquei um modelo, né, pessoal? Ó, temos o biênio, o triênio, quadriênio, um só, eu entendo o resto. Milênio, pessoal, centenário, sesquicentenário, tríduo, bimestre, trimestre, enfim, aí fica um só como modelo. Então, são substantivos que vão indicar uma ideia, pessoal, numérica, tá? Vamos lá, pessoal, o que é um par? O que é um par? Par é um conjunto de dois. Isso. Conjunto de dois. Par. Todo mundo? Por isso que a gente fala par de óculos, par de sapatos, par de luvas. Tá bem? É um conjunto de dois. O que mais, pessoal? Década. Década, pessoal, é um conjunto de 10. Década é um conjunto de 10. É que nós usamos quase sempre década como um conjunto de 10 anos. Lembra disso? Mas pode ser um conjunto, por exemplo, de 10 dias, pessoal. É que quando a gente faz uma década, a gente pensa em 10 anos automaticamente. É que 10 anos é decênio. Daí, decênio é 10 anos. Tá? Década pode ser 10 anos ou conjunto de 10. Conjunto de 10, pessoal. Dúzia. Uma das primeiras coisas que aprendemos na escola, não é? Dúzia é um conjunto de 12. Conjunto de 12. Pessoal, vintena é um conjunto de 20. Um nome ali já diz tudo. É? Grosa é um conjunto de 12 dúzias, 144. 12 vezes 12, 144. Conjunto de 12 dúzias. Entenderam? É um conjunto de 12 dúzias. 12 vezes 12, 144. Tá? Uma vez apareceu numa prova isso aí, pessoal. Uma grosa, e ninguém sabia quem era a grosa. Quem era a grosa? Conjunto de 12 dúzias. Bom, novena vai ficar mais fácil, né? Novena, conjunto de 9. Aí. Agora muda de conjunto para período, tá? Agora muda de conjunto para período. Milhar, pessoal.
ou... Não, desculpa, um período é aqui, ó, biênio. O que é milhar, pessoal, ou milheiro, pessoal? Isso, conjunto de 1000. Aqui, conjunto de 1000. Milheiro de tijolo, lembra disso? 1000 tijolos. Ou milhar. Agora aqui é período. Biênio, pessoal. Biênio é um período de 2 anos. Tá? Um biênio, período de 2 anos. Então, qual é a lógica? Triênio, período de 3 anos. Quadriênio, período de 5 anos. Quinquênio ou lustro, pode ser quinquênio ou lustro, pessoal. É um período de 5 anos. Tá? Olha, lustro ou quinquênio, período de 5 anos. Quando a gente fala assim, ó. Lustro ou, pessoal, quinquênio. Período de 5 anos. Lustro é estranho, não é? Depois, pessoal, milênio, período de 1000 anos. Claro, o centenário, né, pessoal, a gente diz que é um período de 100 anos, mas às vezes centenário também indica, pessoal, um aniversário, centenário, fez 100 anos, enfim. E aí eu tenho sesquicentenário. Se centenário é o período de 100 anos, o que é o sesquicentenário? É que a palavra sesqui em latim significa 1,5. Sesqui é 1,5. Então, sesquicentenário é 1 centenário e meio. 1 centenário e meio. Se centenário é 100, meio de 100 é quanto? 50. Então, sesquicentenário são quantos anos? 150 anos, pessoal. Todo mundo? Tríduo, período de 3 dias. Bimestre, trimestre, quadrimestre, não é? Bimestre, período de 2, o que é, pessoal? Meses. Valeu ali? Sim? Então tá aí, pessoal. Tá aí. Ajuda, é vocabulário também, pessoal, ajuda muito em relação ao português. Substantivos coletivos numéricos na língua portuguesa existem, aí estão. Anota à vontade e vamos para o último tópico ali, que é o emprego dos cardinais pelos ordinais. Esse início aqui posso apagar? Sim, sim. Vamos apagar aqui então. Pessoal, coloco para vocês assim, ó. Emprego dos cardinais pelos ordinais. Emprego dos cardinais pelos ordinais. Pessoal, existe uma regra. A regra é assim, ó. Até 10, vocês devem usar ordinais. Até 10 ordinais.
Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, pessoal. Acima de 10, pessoal, cardinais. Cardinais. Então, olha só. Capítulo. Depois eu faço contigo, tá? Deixa ali. Depois, pessoal, vamos colocar aqui, ó. Capítulo. Depois, João Paulo Luiz João Paulo tal, Luiz tal, século, canto, e canto, vamos lá. Isso aí cai em prova, pessoal. Outra bobagem que cai em prova. Como é que funciona isso, pessoal? Até 10, vocês vão ler em forma de ordinal. Ordinal. A partir de 10, a leitura muda para cardinal. Então aqui, ó, tá vendo aqui, ó, a dúvida. Capítulo 3, capítulo 3º. Tá? Qual é a forma correta? Capítulo 3, capítulo 3º. Como aqui, pessoal, é menos de 10, tá vendo? É ordinal. O certo é capítulo, pessoal, 3º e não capítulo 3. Tá? Capítulo 3º. Mais de 10. Concordamos? Então é capítulo o quê? Isso. Aí existem duas maneiras para vocês grafarem, pessoal, esse numeral. Vocês podem falar tranquilamente, pessoal, 14 ou o quê? 14. Tanto faz, tá? As duas estão corretas. Mas tem de ser capítulo 14 ou 14. Lê para mim. João Paulo 2, João Paulo 2. João Paulo? Segundo. Isso aí, pessoal. Menos de 10, João Paulo 2. Pessoal, Luiz 15º, Luiz 15. 15. Luiz 15. Entenderam a regra, pessoal? Sim? Vem comigo então. Século 5, como todo mundo diz, ou século 5º? Quinto. Século 5º. E pode ver que as pessoas erram. As pessoas falam século 5. Não, século 5º, pessoal. Século 20º, século 20? 20. Século 20. Canto 8, canto 8º. Canto 8º. Canto 8º. Canto 11º, canto 11. 11. Perfeito, pessoal. Aí, sabiam que existe isso? Não? Existe, tá? É diferente, mas é assim. Puxando um gancho aí no 14, como é que fica os 50? Tem essas duas diferenças? Não, só existe 50. 50. 50, só existe uma daí. Pessoal, vira a página e faz as questões de concurso 1, 2 e 3 ali para mim, pessoal. Questões 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Na língua portuguesa existem 6 classificações. Então, nós temos de conhecer 6 tipos de pronomes. 6 tipos. Muito, né, pessoal? E é fato. Existem os pronomes pessoais.